Bom dia, gente! Mais um Café com a Tami, não é mesmo? Chegamos ao nosso episódio 9. Então, primeiramente, bom dia de novo, né? Bom dia, boss! Bom dia! Gente, olha, antes da gente iniciar aqui, a gente acabou chegando um pouquinho, uns minutinhos aqui, só que a gente teve uns ajustes técnicos para fazer, tá? Deixa eu trazer aqui da melhor forma para vocês, esse nosso bate-papo, essa nossa aula, como vocês quiserem chamar, tá bom? Bom, eu sei que tem sempre gente nova chegando por aqui. O Café com a Tami é o nosso programa onde a gente fala sobre assuntos que não são tão corriqueiros da nossa confeitaria, né? Então a gente fala da confeitaria como um negócio lucrativo. E eu falo exatamente como é que a gente transformou essa confeitaria num negócio lucrativo fazendo doces modelados. Eu sou a Tamize, mais conhecida como Tami. Eu sou confeiteira e professora de doces modelados feitos com pastas de leite em pó. E nesse nosso episódio de hoje, a gente vai fazer um tema um pouco mais prático, vamos dizer assim, onde a gente vai falar exatamente sobre tipos de doces, combinações que a gente tem. Porque é aquilo, né? Na hora que a gente vai lá, tá atendendo o nosso cliente, a gente está conversando com ele, bate aquela pontinha assim, caraca, e agora? O que eu posso oferecer para ele? O que eu faço? Eu posso fazer tantas coisas, enfim. E o cliente ele também pode trazer várias ideias e você achar que tem que fazer exatamente aquilo que está na foto, que está na referência. E não é bem por aí. A gente tem formas de adaptar quando a gente não faz determinado doce. A gente tem formas de criar coisas novas, né? De pegar aquela ideia do seu cliente e falar assim para ele: olha, fulano, esse aqui a gente faz um doce X. A gente pode modificar, pode juntar esse com esse. Entende que a gente pode estar aí criando uma festa exclusiva para ele, entregando algo único para o seu cliente. E claro que você tem um domínio total sobre o seu produto. Porque assim, gente, quando a gente fala sobre... Eu adoro que eu tô aqui assim, ó, e resolveu coçar a ponta do meu nariz justo agora. Tá bom. Faz parte, gente. Ao vivo é isso, né? Vocês sabem. Então, assim, quando a gente está montando, vamos dizer assim, né, montando um orçamento, uma proposta, ou até mesmo um kit que você vai fazer, que você vai deixar para ele definido, pontos para levar em consideração. E se você não domina totalmente o seu produto, e quando eu falo de dominar o seu produto, não é você saber fazer perfeitamente e você saber o ingrediente que você faz, que você usa, da onde vem, não é isso. Mas é dominar no sentido de eu sei explicar muito bem o que é aquilo ali. O que eu estou entregando não é o Google que vai apresentar, sou eu que vou apresentar. Então eu sei o que cabe de ser feito ali e o que não cabe, o que é seguro e o que não é. É esse tipo de domínio que a gente está falando, tá? Então quando você tem esse domínio, quando você conhece muito bem o seu produto, você sabe como direcionar o doce para o seu cliente. Agora, claro que você pode ter essa dúvida, eu também tive. Eu também não sabia montar, gente, eu achava que eu tinha que botar todos os doces juntos. Tudo que eu fazia eu tinha que colocar. E cada vez mais o meu cardápio estava aumentando. E cada vez mais eu estava inventando alguma coisa. A gama de doces era muito grande. E eu trabalho sozinha. Isso é clássico, né, mano? Então, assim, fazer aquela montoeira, ter muita coisa no seu cardápio, pode não ser muito bom. Você pode se enrolar e é muito bom para o seu cliente. Não é muito bom para você. Porque você, na hora de produzir, vai ficar louca. Que eu ficava. Cara, tinha que fazer pão de mel, eu tinha que fazer um modelo 3D, e eu tinha que fazer bocone. Aí daqui a pouco eu tava querendo inventar a palha italiana no palito, aí eu queria inventar. Gente, não é bem assim. A gente precisava dar um... Por quê? Porque a minha produção ficava uma loucura. E quando eu ia oferecer o meu produto,
Eu não sabia o que oferecer. Eu tinha de tudo, eu tava fazendo de todos os doces possíveis e impossíveis. Os que eu gostava, os que eu não gostava. E às vezes o cliente também não entende como ele pode botar aquilo. Então cabe a você saber isso. Por isso que a gente fala de dominar o seu produto, dominar mais do que o Google vai apresentar lá. Né? Se ele jogar bolo no palito, o Google vai apresentar um monte de coisa de bolo no palito. Agora, o que é o seu bolo no palito? Como é que você vai fazer? É uma modelagem plana? É uma modelagem mais minimalista? É um desenho? Você vai aplicar papel arroz? Você não vai? Isso só você vai saber. Tá? Então é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando. Qual é o maior benefício disso? Além de você ter toda a segurança, tá? Porque a gente está falando aqui como profissional, que isso passa a sua credibilidade, o seu profissionalismo, e você se sente mais segura. Mas além disso, é você saber fazer combinações. Parece fácil, né? A gente fala assim, vou combinar os doces, é só eu botar esse, esse e esse. Não é tão fácil assim. Não é tão simples assim. Você precisa avaliar vários aspectos. Inclusive, você ter não é nem a malícia no sentido de maldade, de coisa ruim, não, tá? Mas é você desconfiar e saber indicar, por exemplo, se o seu cliente apresentar a mesa dele. De você bater o olho na foto da decoração, do tipo de mesa que ele vai usar, e vai falar assim, esse aqui fica legal. Olha, esse meu kit 2 aqui, poxa, vai combinar bem. Esse aqui cai bem, porque aí vai dar um movimento ali. Olha, tem bandejas mais altas. Então, se a gente mesclar doces mais baixos, não vai sobressair em cima do bolo. Não vai ficar algo roubando a cena somente para os personagens. Você vai misturar, você vai fazer uma composição muito legal. Então, olha como você dominar o seu produto, além de você trazer segurança, você consegue amadurecer cada vez mais as suas ideias e você consegue fazer combinações mais certeiras. Essa é a maior importância de você saber o tipo de doce. Então, a primeira coisa que a gente tem quando fala de doce modelado, de doce personalizado, e cada lugar tem uma nomenclatura, tá, gente? Então, a gente vai sempre brincar com esses nomes aqui. Então, sempre que a gente fala disso, cara, pensa. Eu faço esse exercício com você. Pensa aí. Me diz aí, pode botar aí nos comentários, pode mandar o coraçãozinho. Quantos doces a gente não vê na nossa cabeça? O meu já vem logo de cara assim, eu vou fazer um 3D, um cone, vou botar a palha no palito, algumas pessoas fazem como bolo no palito, pode ter o cilindro cake, pode ter... Gente, a gente já falou diferentes termos aqui, que é termo pra gente, né? O termo técnico pra gente, porque a gente não conhece isso. As nossas mães não conhecem isso. Às vezes até conhecem, de ouvir tanto a gente falar, né? Às vezes até conhecem. Mas muda de confeiteira para confeiteira. Então isso você também precisa dar no seu radar, tá? E o café já está chegando, né, gente? Porque café com a Tami sem café não é café com a Tami. Vamos combinar aqui, não é mesmo? Pois então, vamos lá. E aí, aqui, até que você tá falando aí, entra até em atendimento, né? Porque às vezes o cliente vem procurar uma coisa que você não oferece, só que às vezes ele tá procurando o que você oferece, só que ele não sabe falar o nome. Exatamente. Ele não sabe se aquilo... Aí entra a importância de a gente botar a legenda, o que é aquilo que o cliente está vendo, né? De explicar no doce. Reinaldo, eu não sei o que vou botar na legenda. Exato. Bota uma explicação do doce. Que acontece muito, né? Eu quero... Sei lá, é uma coisa que o pessoal... Gente, o que chega pra mim demais, tá? Eu quero cilindro cake. Cilindro cake. É um doce enorme, mas eu não faço. E eu não faço porque eu não trabalho com bolo, então não é vantajoso eu ter. Não é vantajoso pra mim nem pro cliente, tá? Porque encarece demais e se torna algo inviável. E aí, quando a pessoa chega pra mim com um cilindro cake, eu não vou apresentar um cilindro cake pra ele, mas eu posso apresentar o meu brownie 3D. Vai ter um efeito bem semelhante por ser um doce alto. Ó, gente, olha dando spoiler já. É um doce alto. É um doce que vai ter a modelagem 3D que é o que o cliente quer. Você pode botar o personagem, você pode brincar com o cenário. É isso que ele quer.
você pode montar ali um mini cenário ali. Então é muito legal. A gente falou de nomenclaturas também, né, boss? Sobre bolo no palito, palha no palito. Gente, é o quadradinho no palito. Quadradinho no palito. Agora, o que você vai colocar de recheio, eu não sei. E a ponta do meu nariz continua atacada. Rapaz, hein? Rapaz, será que você é? Gente, ó, parênteses e brincadeiras à parte. Eu tenho a da orelha, né? Se tem a orelha esquerda queimando, alguém tá falando mal. Se tem a orelha esquerda, a orelha direita queimando, tá falando bem. A ponta do nariz é o quê? É dinheiro. Opa, então pode ser, não tem problema não. Gente, é coisas à parte, coisas de Tamize que vocês sabem que ela solta de vez em quando, né? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai avaliar, eu sei que vocês vão morrer de rir com isso, vocês nunca mais vão esquecer isso, mas Tamize é doida nesse ponto também, tá? Vocês sopram canela em casa? Ah, pronto. Esqueceu de fazer, né, amor? Esse mês esqueci de fazer, Caraca, não. no começo do ano. Cara, começo do ano. Caraca. O pior de tudo, gente, é que eu fui lembrada por um amigo que me sacaneia. Ele me zoava até dizer chega, e no dia 2 ele mandou assim, tu fez isso ontem, né? Aí eu, ups, não fiz. Pra quem não sabe soprar canela... Eu acho que o pessoal sabe, tá? Que tá curtindo. Estão curtindo, não devem saber. Pra quem não sabe... Dizem que é uma superstição, né? Eu vou acreditar nisso, eu não vou negar, porque é uma coisa muito boa. Em que você, todo primeiro dia do mês, você assopra canela. E aí ou você fala ou você mentaliza que quando você assoprar aquela canela, a fartura vai entrar, a prosperidade vai ficar. E aí você vai... Tem a frasezinha certa pra você falar. E aí você assopra a canela na porta da sua casa, na porta de entrada, de frente pra dentro da sua casa, tá? E aí você assopra e você tem que deixar até o dia seguinte. Você não pode varrer aquela canela ali, tá? Então vai trazer prosperidade, vai trazer fartura pra sua casa, não vai deixar faltar nada na sua casa. Você pode fazer isso de cômodo em cômodo, tá? Tem gente que faz de cômodo em cômodo. Eu faço só na entrada da casa, porque já me chamam de doida por causa disso. Mas eu não sou doida não, tá? Só um pouquinho que eu sou maluca. Ah, tá tranquilo. São superstições, gente. Vou começar a fazer, não custa nada. Vai que, né? Vai que, gente, vai que. A Maria falou sobre o assunto. Eu já mando explicação aos clientes, porque a minha nomenclatura do pão de mel é PMG. Olha, isso é legal. Eu tinha também. Eu tinha pão de mel mini, o M e o G. Que a diferença pro médio e pro pequeno era muito grande. Então eu botava de mini. Eu tinha. Só que a gente vai... como a gente fala, né? A gente vai amadurecendo mesmo esse processo. E eu comecei a perceber que as pessoas só pediam mini porque existia aquela opção. E me dava muito mais trabalho pra fazer, olha só, me dava muito mais trabalho pra fazer, tomava muito mais tempo meu, porque a modelagem era menor, então quanto menor a modelagem, mais trabalho te dá, tá? Porque às vezes é muito detalhe, então é muito detalhe pequenininho, precisa de uma coordenação fina muito ali, certinha, me dava muito mais trabalho. Não me dava uma lucratividade tão boa. E o meu tempo de preparo era o mesmo, gente. Foca nisso aqui. O tempo de preparo, o tempo de execução era o mesmo de um modelado grande ou médio. O mesmo. E eu ganhava muito mais. Eu falei, peraí, que tem alguma coisa errada. Então, além disso, a gente ainda percebe que tem produto que tá ali. E a pessoa só pede porque tá ali. Porque tu ofereceu, que se você não oferecer, ela não vai fazer a menor diferença. A menor diferença. E era o que acontecia. O meu mini era assim, gente, me dava um trabalho. Vocês não têm noção. Me dava muito trabalho, muito mais. E eu falei, não faz sentido eu ter isso aqui. Tanto não faz sentido que ninguém nunca sentiu falta. Eu lembro. Tá vendo, né? Quer ver outro que também me dava muito trabalho? E era o mesmo tempo de execução. E as pessoas pediam porque tava ali, tá? Que era o modelado 3D. Era só o personagem sem trufa nenhuma, bombom nenhum, recheio nenhum. Era só a pasta de leite ninho. Gente, aquilo me dava um trabalho.
mais um trabalho, porque era muito pequenininho. Me dava trabalho, em termos de execução, era o mesmo tempo de eu fazer um brownie médio. Olha a loucura. E eu ainda tinha um outro agravante. A base dele era uma base muito pequenininha, era uma base laminada muito pequenininha. Eu não achava com facilidade. Então, quando eu achava num valor muito alto. Então, encarecia o meu produto. Olha que louco isso. Porque, teoricamente, você vai falar assim, é menor, você acha com mais facilidade algumas coisas, é mais fácil de botar na base e tal. Não. Me dava um trabalho, o tempo de execução era enorme e o custo dele era maior ainda. Aí, com os meus erros de precificação, obviamente, porque a gente erra, vamos lá. Não estou aqui para tirar pedra em ninguém, porque senão eu vou tirar primeiro em mim. A gente erra, minha lucratividade era quase que zero desse tipo de doce. Então a gente, tira. Até porque se eu estou fazendo um doce que tem a modelagem 3D já nele, por que raios eu vou ter um outro doce com a mesma modelagem sem a base? Não faz sentido. Então, olha só, a gente já vai começar com a primeira coisa aqui. Hoje eu vou até escrever o negócio aqui. Então, a primeira coisa que você vai pensar aí é o que faz sentido para você. E aí, quando eu falo que faz sentido, é isso, tá? É você analisar isso e falar assim, caraca, eu tenho um doce muito parecido. Muito parecido. No caso de ter tamanhos diferentes, não entra tanto aqui, tá? Entra na outra análise que a gente fez, a análise de você entender a viabilidade daquilo. Se faz sentido você ter um pequenininho, você ter um médio, você ter um grande. Se para a sua gama de clientes isso acontece assim de modificar o tempo todo, eles pedem diferente, cara, ótimo. Agora, casos como o meu, que estavam ali por estar, entra aqui, faz sentido tá ali por estar? É viável eu ter alguma coisa que, entendeu? Nem sempre é viável, gente. Às vezes a gente acha que tem que fazer e não tem. Basta tirar. E aí você vai perceber. Aí, por exemplo, eu tenho o cone. Eu cheguei a um momento de pensar em tirar o cone. Gente, não posso. De jeito nenhum. Carro-chefe daqui. Ele é o segundo doce mais pedido. Como é que eu vou tirar? Por que eu vou tirar? Olha as perguntas, tá vendo? O que eu vou tirar? O que eu vou colocar? Por que eu vou tirar? Por que eu vou colocar? O cone, quando eu fui olhar, eu falei assim, gente, eu não posso tirar. Não posso tirar primeiro. Ele é o segundo doce mais pedido das minhas encomendas. Ou seja, a cada 10 encomendas que eu tenha, pelo menos 8 tem o cone. Pelo menos 8, então não dá. Não posso. Aqui, esse fica. Esse vem pra cá. Queridinho daqui, esse fica. Agora, o modelado 3D, né? Pô, eu já tenho um personalizado 3D. Eu já faço isso. Cara, vai fazer sentido ter esse? Pô, não faz sentido. Pedem muito? Não. Era um doce que quase ninguém pedia. Então, dá pra fora. E isso aí é o que... Esse detalhezinho aí otimiza tanto a rotina, né? Que às vezes você ofereceu um doce a mais que não era para estar no teu cardápio e ele vai fazer a diferença de você se enrolar ou não. Vai. Aquele doce que você poderia não estar no seu cardápio, que tem uma lucratividade baixa, talvez, não tem uma pedida tão grande, e você bota porque você acha que as pessoas gostam, procuram, né? Ele é a diferença de falar assim, cara, eu não tenho tempo de tirar foto das minhas encomendas. O tempo da foto é aquele doce que não era para estar no teu cardápio. Exatamente. Exatamente. O que isso significa, gente? Você precisa verificar pequenos detalhes que fazem diferença aí. Primeiro se faz sentido.
A outra questão é você entender como acontece dentro da sua produção. Às vezes é um doce, é o que o Bosch estava falando, às vezes é um tipo de doce que você cismou de colocar, que você bateu o pé para colocar, que não tem tanto pedido assim, mas ele é tão diferente, mas tão diferente de tudo que você faz, que ele mais te enrola, mais te atrapalha do que te ajuda. E aí, nesse enrolar, é que tá, a tua lucratividade vai para baixo. Porque seu tempo de execução é maior. Às vezes, o seu exige um espaço maior, então você tem que parar tudo que você está fazendo para você poder fazer só aquilo. Então, vocês precisam também avaliar isso, tá? Então, é realmente ainda aqui, ó, dentro desse do que faz sentido para você. O que faz sentido? É legal estar ali, não é? Quais são os doces que mais são pedidos? Então, porque você pode botar, ó, o que é mais pedido? Faz uma análise das encomendas que você fez. Ah, Tamires, eu só fiz 5 encomendas até hoje. Tô começando. Não tem problema. Já começa a juntar esses dados. Começa a ver o que as pessoas estão pedindo. Começa a se questionar por que as pessoas estão pedindo. Por que as pessoas não estão pedindo o outro doce? Porque, olha só, a gente vai chegar na primeira pergunta assim, é o preço. A clássica. É um preço, não estão pedindo que é o preço. Talvez não seja o preço. Talvez seja só o tipo do doce. Eu não falei pra vocês que o modelado 3D, o meu, que era só o bonequinho, sem nada, só a pasta, não era algo tão pedido? E eu achava que era, tipo, a sensação da AMI. Não era. O cone e o brownie 3D eram muito mais. O dia que tirou, ninguém sentiu falta. Ninguém sentiu falta. E quem segue? Real, gente, ninguém sentiu falta. Igual o mini. Qual é o sentido do mini estar ali se eu tinha um médio, se eu tinha um maior? Até o maior, gente, o maior, então, ninguém nunca nem viu. De tão insignificante que ele era agora. Eu tirar o médio, eu não podia. Ele era um doce muito imponente. Ele era um doce pedido. Igual o cone, eu não podia tirar. Agora eu tirei o outro, ninguém nem sentiu falta disso. Então façam isso aqui, perguntem isso aqui a vocês. E aí não pergunta se é o preço. Responde tipo, ninguém pede esse por causa do preço. Porque se você for analisar a fundo, você pode ter um doce que seja mais caro do que aquele, e aquele que é mais caro está sendo pedido. Então não necessariamente tem que ser o preço, ok? O segundo ponto, que aí entra totalmente ligado aqui à combinação que a gente está falando, é a altura do doce. Tami, como assim a altura do doce? O que isso vai impactar no meu doce? Tudo! Tudo! Aqui muda, ó, isso aqui muda jogo, tá? Se analisar isso aqui, muda jogo de você oferecer as coisas. Primeiro, você percebe que, pensa aí numa confeiteira que você olha e fala assim, cara, um dia eu quero ser assim. Pensa aí. E aí você pensa no que ela faz. Quais são os doces que ela faz? Uma coisa eu posso te dar certeza. Ela mescla isso aqui, ó. Ela tem doces menores, mais baixinhos. Ela tem doces mais imponentes, que são doces mais altos. Elas têm doces medianos. Elas têm doces que ela brinca com a gravidade que a gente chama. Então ela pode botar mais pro alto, ela pode botar para baixo, ela bota inclinado. E por que ela faz isso? Faz isso aqui, ó. Ninguém vai te dizer que ela tá botando doce por causa da altura. Ninguém. Ninguém vai dizer pra você que você tem que analisar isso aqui. Mas você tem que analisar. Porque na hora que vai para a mesa do seu cliente, que vai botar lá na mesa de decoração, o que sobressai muito? Não é o sobressair de só chama atenção o doce. Não. É sobressair de, cara, faz uma boa composição. São os doces, gente. Por que hoje a gente tem tantas
muitas mães hoje é quase que obrigatório, tá? O doce personalizado na mesa. As festas hoje que não tem doce personalizado são festas, assim, 1 em 10 mil. É muito pouco. Porque se tornou um item não mais de doce, simplesmente. Ele é um item decorativo. Ele compõe decoração da mesa do bolo. Ele compõe as esculturas que vão ter ali, enfim. É uma composição. Então, você avaliar isso aqui, você entender como essa altura se comporta na mesa, é importante. E é importante que quando o cliente falar para você assim, eu quero os doces só para mesa, você vai entender já de cara que tem que ter ao menos um doce alto. De cara você já sabe que você é ao menos você tem que ter um doce alto. É diferente de quando o cliente fala assim, ai, olha, vai ficar na mesa, mas os doces são mais para lembrancinha. Eu quero 1 por convidado. Porque esse 1 por convidado, você sabe que você vai fazer uma quantidade muito maior. Então, talvez o doce alto fique muito fora do orçamento. Porque às vezes são 100 convidados, 150 convidados. E aí você imagina você fazer 150 cones trufados. E aí você imagina você fazer 150 cilindros quente. Vamos lá. A realidade não é essa. Mas aí você fazer um brownie plano, você colocar ele suspenso, ele vai ser um doce mediano. Mas ele vai ser um doce que pode ser lembrancinha. Pegou a ideia? É isso aqui, ó. Você vai avaliar aqui para você fazer a primeira combinação. Primeiro ponto. O segundo ponto é o formato. Melhor, o segundo não, né? O terceiro ponto vai ser o formato desse doce. Como é que a gente brinca com os doces personalizados? Ah, tá, mas aí eu posso fazer, né, o formato no modelado, eu posso botar uma técnica assim, botar... Sim, você pode brincar com o formato doce. Mas qual é a forma base do seu doce? Qual é o mais clássico? Gente, o pão de mel. Vamos lá. Ele de frente. Meu desenho é sensacional, tá? Isso aqui não. Ela desenha bem sim, para de graça. Porque se alguém viu minhas aulas aí, as alunas do 360, meu Deus do céu, tem aula comigo de Instagram profissional, eu faço cada rabisco lá. Não, aí é outra história. Mas vamos lá. Fecha parênteses. Fecha parênteses, vamos lá. Pensa aqui comigo. Quando você olha de frente, eu acho que não tem mais ali. O que é que você quer? O pão de mel não tem mais ali. Não tem problema não. Pega... Tem um quadradinho ali. Pega ele pra mim, por favor. Gente, tem doce pronto. Então... quando você olha o pão de mel de frente, tá? Você tá pegando ele aqui, ó. Vocês vão imaginar que isso aqui é redondo, ok? Aqui. Quando você olha ele assim, o que a gente vê é só essa parte aqui mais plana, né? De frente. Vou botar ele aqui. Então, o que a gente tá vendo é basicamente um retângulo agora. Quando você olha de cima, esse cara tem um formato arredondado. São os mais clássicos aqui, ó. Esse, a gente coloca ele em pé. Então, eu posso botar ele assim? Pode. Ele vai ficar igual esse cara aqui. Basicamente, né? Porque ele tá de frente, você vai ver só aquela parte mais alta. É tranquilo. E aí você, obviamente, vai brincar aqui, ó. Você vai brincar aqui em cima. Você vai botar aqui, você vai ser pro alto, se vai ser pro lado, se vai ser pra frente. Você vai escolher. Mas a ideia que eu quero mostrar aqui é o formato que ele tem. De frente, ele tem uma ideia. De cima, ele tem outra. Ó. Olha como aumenta o seu doce. Se você mantém ele assim, que é o mais clássico, ou se você faz assim. O que é mais visível? O que é mais presente? Eu te garanto que é assim. Ainda mais que quando você botar assim, você ainda vai aumentar isso aqui, tá? Quando você colocar o palito aqui em cima. Tá mesmo? Mas é só um palito. Vai aumentar o doce? Vai. Vai tirar da geladeira agora e tá suando? Vai. Claro que vai aumentar. Olha aqui. Você tá com um cara que tá assim. Se você vira ele ao contrário, o que ele faz? Ele aumenta essa superfície aqui, ó.
Olha aqui. Então, se ele aumenta essa superfície, você, vou aumentar a decoração? Talvez não é nem aumentar, né? São estilos diferentes aqui de decoração. A gente não vai falar disso. Mas sim do que vai ficar a amostra. Se você ainda coloca um palito aqui, ó, tem um laço aqui em cima. O laço tá ótimo. Olha a diferença do que você tem. Olha o tamanho disso aqui. Vida. Puxa só o quadro um pouquinho pra cá. Puxa, só um pouquinho. Peraí. Aí, beleza. Oi. Tá só quase ficando fora do quadro ali. É, ver um pouquinho melhor. Então agora ficou show. Beleza, agora. Ó, olha o tamanho disso aqui. Aí você vai me dizer que é só um palito? É só um canudo? Gente, não é só um canudo. Isso é a composição do doce que você está fazendo. E isso muda a altura e o visual lá na mesa. Bota um bolo no palito, uma palha no palito aqui, porque aqui é palha italiana, né? Coloca esse doce na mesa e vai para você ver como é que fica. Pega um dia na sua casa, se você nunca fez isso, coloca na sua mesa. E aí você vai de longe, aí você se afasta. Você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver a presença que isso aqui vai dar. E aí você faz o teste ao contrário, tá? Antes de você colocar a decoração, deixa ele assim, deitadinho. Deixa ele aqui, ó. Pra você ver a diferença que ele vai te dar. Então a gente já tem formatos diferentes, ó. E a gente hoje tem tanta forma que tem aquela coisa mais lapidada, que é aquele coração diamond. A gente tem formatos hexagonais. Então, cara, você pode ter formato de bombom sim, ó. Inclusive, quero achar uma forma assim. Isso aqui muda também. O cone, gente. Como é que é o cone? Cara, ele é um triângulo. Só que a altura dele, se você for medir só a casquinha dele, ele tem quase 9 centímetros. Se você estiver usando a casquinha de sorvete, é maior ainda. Então, olha como é que as alturas vão se diferenciando. Como o formato também altera. Então, isso aqui anda junto, ó. Esses dois aqui vão andando juntos. Se você analisa um, analisa o outro também. Vê o que você tem de formato diferente dentro do seu cardápio. Quais são os formatos diferentes? Ou eu estou trabalhando tudo igual? E aí eu faço essa reflexão aqui. Se você está trabalhando com todos os formatos muito iguais, cuidado. Talvez esse é um ponto que pode estar escondendo o teu diferencial. E ao invés de você atrair mais clientes, você está afastando os clientes. Porque eles chegam para conhecer o seu trabalho e acabam vendo sempre um formato muito igual. E eles não querem formatos iguais, apesar deles não te dizer isso. Ele não está te dizendo que ele quer um formato diferente, mas ele está te dizendo que ele quer doces diferentes. Então isso aqui pode impactar. Isso aqui impacta demais. Impacta em visual, impacta na presença da mesa, impacta em movimento. Anise, como assim? Vocês já perceberam que as mesas não são estáticas? Elas trabalham com uma fluidez muitas vezes. Então você vê como se fosse uma montanha-russa, sabe? Deixa eu ver se... aqui vocês estão vendo. Imagine aqui, deixa eu apagar só o cone aqui. Agora vai vir Tamires desenhista. Ô, senhor! Vocês estão preparados para isso mesmo? Tamires desenhista? Não mesmo? Vocês estão mesmo preparados para isso? Vou apagar só o cone aqui. Gente, tem que ser no álcool direto, porque o apagador ontem não deu muito bom, não.
Ficou manchado. Então a gente vai no álcool mesmo, né? Vamos lá. Pensa aqui comigo, tá? Isso aqui é a sua mesa, ó. Mesa onde vai ficar o doce, tá? Mesa do bolo. Beleza. O bolo vai ficar aqui. Né? Aí normalmente tem uma... Fica numa boleira aqui, que eu esqueci o nome disso. Mas tá, vocês entenderam, né? Aí, ó, bonitinho aqui o bolo. Um velhinho e tudo. Beleza. Atrás, normalmente a gente tem um painel, né? Aqui atrás, assim, ó. Vou desenhar não, porque senão vai ficar muito poluído, tá? Mas normalmente a mesa ela é composta dessa maneira, tá? Tem uns balões. Normalmente a gente tem um visual assim, beleza? E aí o que o doce entra nesse caso? O que a Tamizzi está falando? Ele está desenhando isso aqui pra gente. Porque se você tem uma mesa com diferentes alturas e formatos, significa que você tem movimento. E se você traz um doce num mesmo formato, olha o que acontece com o doce. Numa mesma altura, vou fazer só de um lado e a gente faz do outro. O que vai acontecer com a sua mesa? Olha só. Você percebe que a gente tem uma quebra, tá? O bolo está em evidência e aí você tem uma quebra. Olha isso aqui. Olha esse vão aqui. O que vai ter nesse vão aqui? Ah, Tamizzi, vai ter umas decorações aqui, vai ter umas esculturas, vai, beleza. Foca aqui. O que você percebe aqui? É uma coisa muito linear, tá vendo? E eu não falo linear no sentido de que tá tudo quadradinho e tal, não. Mas você percebe que eles têm um equilíbrio muito perfeitinho. Eles estão ali, ó, tranquilíssimos, sabe? Mó maré baixa. Imagine aquela maré baixa, aquela praia maravilhosa que você tá e tal. Aquele mar, ó, tranquilíssimo. É isso aqui que tem aqui. É uma coisa bem serena. Tô aqui, mó paz e amor e tal, beleza. É isso. Agora, zero movimento, concorda? Zero movimento. Você tem quebra aqui de altura e só, estático. Aqui, ó, a quebra. Você vem um bolo alto e pá. Mó degrauzão. Agora, se você chega aqui e aí você bota uma bandeja aqui, tem um outro doce aqui, aí vai ter um outro doce aqui em cima, aqui tem uma boleira aqui, ó. Opa! Vou aumentar aqui porque obviamente esse doce aqui é maior, né? Tamizzi, tô aqui, fugi não. Olha a diferença do que a gente tem de movimento aqui dentro. Você dá uma caída e ele esbarra com um doce mais alto. Cai um pouquinho de novo e sobe. O que isso aqui significa? Pensa aí agora num mar mais agitado. Naquele dia, não chega a estar de ressaca não, porque a ressaca destrói muita coisa, né? Então não. Pensa num mar mais agitado. Você tem ondas constantemente. Você vê que mexe o tempo todo, certo? É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Ele desce, ele sobe, ele desce de novo, ele sobe de novo. E você tem que lembrar que aqui atrás tem um painel. Aqui atrás tem bola. Tem umas esculturas. Percebam como é diferente a presença de doce na sua mesa. Você acha que isso aqui é visível para o cliente? Para a mãe?
A mãe não vai te dizer isso aqui. O decorador talvez te diga. Talvez o decorador fale pra você, olha, eu preciso que tenha uns doces com outra diferente, eu preciso de uns doces maiores, sabe? Talvez ele te diga, mas tem gente que não percebe isso aqui. Mas você, como confeiteira, pode perceber. Tamiz, eu não trabalho com decoração, não é minha obrigação. Desculpa te falar, mas é sua obrigação saber isso aqui. Eu sinto muito te informar, mas é assim. É a sua obrigação. Porque na hora que você for oferecer o seu produto, você tem que saber isso aqui. Porque se você não sabe o que faz sentido, se você não sabe o que é mais pedido da sua loja, se você não sabe como interfere formato e altura na mesa do seu cliente, a chance de você fechar essa festa é muito pequena. Então eu sinto muito te dizer, mas você tem que entender isso aqui. Você tem que saber isso aqui. Você tem que saber para conhecer mais do seu negócio, para você conhecer mais do seu produto. Porque se você conhece, olha aqui, o que você vai oferecer? E aí quando o cliente fala para você assim, putz, Tami, olha só, ficou muito fora do meu orçamento. Poxa, queria fazer com você e tal, mas tá fora. Pô, peraí. O que você pode mudar aqui? O que a gente pode mudar? Vamos lá. O que você mais gostou? E aí ele vai te dizer, eu gosto muito desse, eu gosto muito do cone, eu gosto... E você vai articulando. Você vai mexendo. E aí se você vai mexendo de forma que você brinque com isso aqui, ó. Doces maiores tendem a ser mais caros. Doces menores tendem a ser um pouco mais em conta. Então você brinca com as alturas, você vai brincar com os valores que vai para o seu cliente, mas você também vai brincar com o movimento. E água. Percebeu como é importante saber isso aqui? Se você nunca fez esse exercício, eu convido você a fazer. Monta a coleção, monta uma coisa de doces que você tenha. Se você já tiver encomenda, quando estiver pronto, bota essa encomenda na mesa. Bota ela na mesa. E aí você percebe se está todo mundo estático, assim. Você não percebe muita variação de tamanho, ou se você percebe essa montanha russa que a gente tem aqui. Aqui, os meus é o tempo todo. É o tempo inteiro, não é, boss? Verdade, peraí, não paga não. Não paga não? Não paga não? Não paga não, só pra eu... Paga não? Só pra eu fazer uma foto aqui, a galera que não assistiu o Café com a Tami hoje, fica se perguntando o que é esse já. Pronto, gente, a gente faz a foto no meio da live, é isso. Então, pegou isso aqui? Eu vou apagar. Vou apagar. Então, manda um coraçãozinho pra mim, que eu quero saber se isso fez sentido pra vocês. Se vocês já tinham pensado nisso ou não. Pode comentar, me conta aí. Eu quero saber, enquanto isso eu vou apagando aqui. Vai me contando aí. Hoje tô até quietinho aqui, porque ó, a aula tá boa, né, pessoal? Tá quietinho? É verdade, hoje você tá quietinho. Aí meio fora da minha zona, né? É igual ontem, tava a aula de precificação, gente. Quem é aluno aí assistiu a aula de precificação, gente, eu acho um saco precificação. E aí eu fico produzindo, né? Por trás das câmeras eu tô lá. E aí eu falei pra ela, pô, amor, vou te falar, essa aula é um saco de gravar. Porque eu não gosto do assunto. Ele não gosta. Aí o que os alunos mandaram? Caraca, tava muito boa, não sei o que. Eu falei, vocês estão vendo? Isso porque a gente não fez tudo, hein? A gente fez metade, hein? Que era aula de implementação. Gente, quem pensa que vai trabalhar por conta própria, vai empreender, vai fazer só coisa que gosta. Ai, Jesus, eu tenho uma triste notícia. Não vai não. Infelizmente não vai não. Porque, assim, faz parte, né? Faz parte, gente. Todo lugar, tudo, né?
Quando quem trabalhava fora, quem já trabalhou em algum lugar assim, com certeza também fez coisas que não gostava. E tinha que fazer, não tinha? E te digo mais, às vezes na maior parte do tempo. Gente, eu trabalhava em banco. Então 90% do tempo eu fazia coisas que eu não gostava. Reinaldo, e os 10%? Era hora do almoço. Coitado. Ele fala muito isso. Mas, gente, não é pra assustar ninguém não, tá? É verdade. A gente vai fazer coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, e tá tudo bem. É isso, tá? Então vamos lá. Aqui o que a gente faz? Desculpa te interromper. Não, vai. Aproveita e bebe um café. A gente facilita essas coisas um pouco mais chatas para vocês entenderem, né? Gente, olha a diferença de você pegar um livro e ler sobre o que a Thalys está falando aqui, sobre precificação, sobre marketing, sobre gestão, e outra coisa, uma confeiteira explicar aquilo para você. Encurtar o caminho, né? A gente sempre fala aqui que a gente encurta o caminho para vocês de coisas que a gente foi estudar e trazer para dentro da confeitaria, né? Exatamente. Então é isso que é a vantagem de estar aqui assistindo, né? Prossiga. Então vamos lá. A gente já falou de 3 pontos importantes. Agora, você vai falar para mim assim, Thalys, como é que eu vou combinar isso? Né? Porque a gente está falando de combinação. A gente já falou de tipos. Então, eu vou falar um pouco dos doces que eu trabalho aqui e você vai ver com os que você faz aí. Thalys, eu vou ter que mudar tudo, fazer igual tudo seu? Não! Você não vai mudar nada, calma. Não muda nada por enquanto, não. Fique calma. Como é que eu tinha um professor que falou assim, keep calma, pequeno gafanhoto, é isso, calma, tá? Não desespera agora não. Vida, deixa eu só acho que é legal que você responder, que é dentro desse contexto que você tá falando aí. A Maria Gourmet botou assim, eu tento fazer isso quando o cliente me pede opinião, porque alguns já chegam com os doces escolhidos, e assim, gente, normal, né? Normal, ó. O que você faz aí? Tem um detalhe aqui. Quando o cliente já chega com os doces escolhidos, tem 2 coisas para ele ter escolhido. Ele já escolheu o tipo de doce, então ele já escolheu se é cone, se é um brownie, se é um bolo no palito, se é uma palha italiana, ou ele já escolheu decoração. Tem 2 pontos aqui. Por que eu tô falando isso? Eu sei, e não tem problema nenhum nisso, tá? Eu sei que tem muita confeiteira que vai replicar os doces. Então, o cliente chegou para você, eu quero, Thalys, você vai fazer essa caneca aqui para mim. Com a foto já pronta. Você vai lá e vai fazer, vai replicar. Tá tudo bem, não tem problema disso, tá? Só que tem a diferença de você fazer a decoração e fazer como eu faço, por exemplo. Eu não replico, eu crio. E os meus clientes me dão essa liberdade. E quem chega para mim, que não conhece, é apresentado a uma proposta totalmente diferente. Isso é o meu trabalho. Por isso que eu estou falando. Existem diferenças. Então, se chega com a modelagem pronta, você pode fazer a primeira coisa. É você replicar se é o doce que você faz, se é a base do doce que você faz, tá? O cliente chegou para mim com um bolo no palito que tem uma patinha no meio. Ele quer aquele. Se você faz e você vai replicar, tá tudo bem, você pode replicar. Agora, se o cliente chega para você com um cake cilindro, você não faz, mas ele tá focado na modelagem. Você vai falar que você faz aquilo, só que você não faz? Não. Você vai falar assim, olha, esse é um doce que a gente chama de cake cilindro. A gente não trabalha aqui. Só que eu trabalho com um doce que dá para adaptar essa decoração que você está buscando. Então, como é uma modelagem 3D, porque tem um personagem, a gente pode botar na base um brownie, um pão de mel, um bolo bombom, um recheio cremoso que você tem, um bombom mesmo embaixo. Você está apresentando outra proposta em cima do que ele te pediu. Você não está fugindo, só que você está colocando aquilo que você faz. E você está dando sim uma outra opção a ele. Você não está deixando de dar opção, tá? Então entendam essa diferença. Quando o cliente chega com o doce escolhido, se é decoração escolhida ou se é tipo de doce escolhido.
vou dizer pra você, 99% das vezes é decoração escolhida. Eles não fazem a menor ideia do que tem naquela base, tá? Então, pensa nisso. Vamos lá. Pra gente fazer o nosso último tópico aqui, que é a combinação. Respondi sua pergunta? Eu acho que sim, né? A Mariana até complementou aí. Não? Ó, a decoração eu sempre falo que esses doces serão de inspiração porque não tem como fazer igual. E aí eu tento dar o meu toque. Ó, perfeito, é isso aí. Gente, só pra complementar, às vezes olha só, a gente tá passando mal, né? Um exemplo, eu tô passando mal, eu tô sentindo aqui os sintomas, eu acho que é, sei lá, gripe. E aí eu vou no médico e falo, doutor, ó, eu tô com um quadro aqui que aparentemente é gripe. Ah, me passa aí o dipirona, não sei o que e tudo mais. Você acha que o médico vai passar isso? Mas o que o médico vai fazer? Ele vai examinar. Porque o médico é ele, o profissional é ele. E às vezes você chega lá, você tá com vitamina baixa, você tá desidratado, você não tá bebendo água. E às vezes nem a solução não é o remédio que você achava que era, mas às vezes é soro. Não é gripe, você tá com o corpo mole e você tá desidratado. Um exemplo aqui, né? E o médico que vai examinar e te dá o veredito do negócio. Então você se coloca como médico, como profissional. Olha, confeiteiro sou eu trabalho dessa forma, eu tenho clientes, olha o exemplo aqui, olha essa mesa como é que ficou, olha esse doce como é que ficou, olha, você me deu um cake cilindro, mas vamos repensar, olha esse aqui, pum, e manda, e não adianta só você contra-argumentar, porque argumentar por argumentar, eu posso te falar o que eu quiser, mas eu vou te dar a prova, olha aqui, entendeu? Você vai botar a sua experiência e mostrar o que você já fez, né? E isso faz muita diferença, né, gente? Isso faz, tá? Ainda contribui para a sua segurança como profissional, tá? Vamos lá. Vamos falar agora de combinação. Como é que a gente faz essas combinações? Então, quando a gente tem diferentes doces, diferentes formatos, a gente precisa entender onde um vai encaixar com o quê. Por quê? Não adianta eu colocar... Imagine que aqui tem uma pequena mesa, tá? Não adianta eu pegar e colocar um cone com um doce, sei lá, tô botando aqui uma trufa de altura dupla. E só fazer isso. Por quê? Você tem doces, muito próximos de alturas, apesar do formato ser um pouco diferente. Então acaba trazendo um pouco mais de uma mesa mais estática. Primeiro ponto. Segundo ponto. São doces altos. Normalmente tem um valor bem mais alto. Então isso aqui encarece o seu orçamento. Também, você está me falando então que eu tenho que botar um orçamento mais baixo? Não! Você pode botar só esses daqui, se assim o seu cliente quiser. Normalmente, a gente mescla para atender duas coisas. Para atender sim alguns orçamentos que a gente tem ideia do que possa ser, ou que o seu cliente fale, quando está fora, quando está dentro. Isso pode ser um ponto. E o segundo ponto, você precisa pensar também na tua execução. Podem ser doces que demandam muito tempo. Se a sua semana de produção só tem eles para fazer, ótimo, tá tudo bem. Você não tem esse empecilho. Agora, imagina que seja uma semana sua de produção que seja mais intensa. E você tenha, sei lá, 3 festas para atender. Você acha que isso aqui vai ser viável? Talvez te atrapalhe. E aí talvez você não entregue exatamente o que você gostaria para o seu cliente. Tá? Então a gente tem 2 pontos envolvidos aqui. Terceiro ponto envolvido nisso aqui. Você vai pensar... Aí a gente vai pensar como negócio, tá? A gente não está mais pensando agora como pessoa no terceiro ponto. Qual é o custo para isso aqui? Qual é o custo para isso aqui? Qual é a lucratividade que você tem nisso aqui? Qual é a lucratividade que você tem nisso aqui? Você vai colocar no mesmo kit 2 doces em que a sua lucratividade, botar um L aqui, é baixa? Pelo amor de Deus. Se você está fazendo isso, você pode parar agora. Você não pode fazer isso aqui jamais. Jamais.
Jamais. Isso aqui destrói a sustentabilidade do teu negócio. E aí faz você desistir. E aí faz você falar assim, putz, eu trabalho muito e ganho pouco. Aqui, ó. Ó. Teu problema. Ó. Um dos problemas que a gente tem. Combinação. Caraca, Tamires, tu viajou agora. Viajei, mas você vai ver isso na prática. Faz e me conta. Faz e me conta. Pega uma coleção que você fala assim, cara, essa aqui, coleção, gente, que eu chamo é kit, tá? Esqueci de falar esse detalhe. Pega um kit que você faça, e você fala assim, cara, esse aqui me deu um trabalho pra fazer e eu não vi dinheiro entrar. E observa se você não fez isso aqui. E observa se você não colocou doces com lucratividades baixas. Com margem baixa, né? É. Vê se você não fez isso aqui. Muito provável, tá? Não vou dizer que 100%, porque ninguém tem 100% de certeza de nada. Mas eu te garanto que 90% das vezes isso aqui acontece, tá? E eu tô falando que acontece porque acontece comigo. Por várias vezes eu fiz isso aqui. Várias, não é uma nem duas, não, é várias vezes. Eu dei muito pra isso aqui. Amor, a gente sabe que a lucratividade baixa, que é margem baixa de um doce, né? Que você tem que fazer a ficha técnica, a precificação para você saber. Mas assim, quando que normalmente eu sei que aquele doce ele tem uma margem baixa? É mais ou menos assim, quando ele me demanda muito tempo e eu tenho um custo alto. É essa a ideia? É. Só pra gente ter uma linha. Só pra gente ter ideia do que seria essa lucratividade baixa. Como tem muita gente que está começando, às vezes assim, ainda não fiz ficha técnica, ainda estou fazendo a precificação pela concorrência. Então é legal. Então, olha só. Primeiro você tem que ter sua ficha técnica, tá? Pra você entender isso aqui. Ficha técnica. Ingredientes. Rendimento da sua receita. Tempo de produção. Tá? Tem que ter isso aqui. Então vamos lá. Você tem um custo. Eu não vou entrar em tipos de custos, tá? Mas eu vou falar aqui especificamente de ingredientes. Você tem um custo de ingredientes muito alto. Só que já vai encarecer. Isso é fato. Ah, eu vou mudar meu ingrediente. Cair a qualidade do seu produto, nem pensar. Tá? Qualidade é inegociável para um bom negócio. Rendimento da sua receita. Ela te dá um bom rendimento? O que seria isso? Você consegue fazer várias unidades daquele seu produto? Então, por exemplo, uma massa de brownie. Se você faz uma receita de brownie, quantos brownies você consegue rechear? Ah, são 20. Ah, são 10. Ah, são 30. Então, você vai ter que avaliar isso, quantos você vai ver. Então, se o seu rendimento é baixo, a gente já tem um ponto de atenção. A gente tem produtos que me custam alto e eu não consigo produzir muitas unidades. E aí vem o terceiro ponto. Seu tempo de preparo é muito alto ou é muito baixo? E aí, quando eu falo muito alto, eu estou falando do tipo, eu levo 40 minutos para fazer uma massa de brownie. Tecnicamente é só você botar no forno, né? Você bota no forno, prepara 40 minutos. Vai te custar uma coisa mais alta aqui, né? Vai te custar um tempo de produção bem mais alto. Você vai ter que ter bem mais tempo, inclusive. Isso aqui, ó, tá me dizendo que o meu custo é alto. E aí, quando você vai fazer, vamos dizer que tenha dado aí que esse seu custo deu uma unidade do doce X, uma unidade. Não estou falando de tudo, tá? Uma unidade. Deu aí R$6 de custo. Tá? Beleza. Só que você sabe que tem outras coisas envolvidas. Vai ter suas contas a pagar, que vai ter que entrar depois aqui. Isso aqui é só de material. E aí você vende por R$10. Olha só. Só o seu material custa 6.
Isso aqui é 60% do teu valor final. Isso aqui é muito alto. E você está vendendo por um outro valor um pouco mais baixo. O que isso está significando? Que a sua lucratividade é baixa. Se é que você tem. Porque como tem custo de conta, os custos fixos, como tem a margem, a sua mão de obra aqui dentro para você contabilizar. Então talvez você nem tenha lucro. E você está achando que você tem lucro. Mas vamos contar aqui que você tem algum lucro. Mas ele é muito mínimo. Então você tem uma lucratividade baixa. Te exige tempo de preparo alto. Te exige uma matéria-prima cara. Não te dá muitas unidades. E você tem uma lucratividade baixa. Então é isso aqui que a gente está falando, tá? Você fazer combinações de... Nossa, quanto rabisco. Você fazer combinações de doces assim te dá um prejuízo. Te dá um prejuízo bem grande. Porque você não consegue ver a tua empresa fazer isso aqui, ó. Crescer. Tá? Pensa que isso aqui é um gráfico. Você não vê esse crescimento aqui da tua empresa. A sensação que você vai ter é que ela tá aqui, ó. Andando de lado. Andando de lado. Ela até pode estar andando de lado. Mas a probabilidade maior dela tá fazendo isso aqui, ó. E você não tá vendo. Aí entra várias coisas. Você não separa a conta, talvez você tá gastando mais do que tá entrando. Talvez você esteja investindo em coisa que não é para você investir agora. Sabe? Envolve muita coisa aqui por trás. Por isso que a gente fala. Por isso que a aula de precificação dá mais de 2 horas, gente. Não tem como, tá? E isso tudo só porque provavelmente você tá combinando doces errados. Você tá combinando doce errado. Gente, eu não sou confeiteira, tá? Então fez muito sentido pra mim. Não sei pra vocês aqui, mas isso aí fez muito sentido pra mim aqui. Que só uma combinação errada, onde você coloca vários doces com margem baixa, cara, pode te trazer um hiper problema. Eu não sei se fez o mesmo sentido pra vocês aí, que a Tamires falou, e assim, eu julgo muito importante isso aí, tá? Então, se você não tá anotando, eu sugiro fortemente que você anote em algum lugar isso aí, que é a linha de falir ou não, dar certo ou não. É isso aí. Isso aqui é um dos principais fatores que a gente tem, por exemplo, para ter falência, tá? Para ter quebra de empresa. Quando a gente fala quebra de empresa, falência, eu não tô falando só das pessoas que têm CNPJ, não, tá? Eu tô falando das pessoas que desistem. Porque a partir do momento que a confeiteira desiste, é isso aqui que ela tá fazendo. Ela tá falindo o negócio dela. Ela tá desistindo do negócio dela. Então, quando a gente fala desse ponto aqui de combinação, isso pode sim estar levando à quebra do teu negócio. A baixa lucratividade desses produtos faz com que você tenha a sensação de cada vez mais você trabalha e não ganha dinheiro. E aí você vai dizer que o problema é a precificação. E não é a precificação em si, e sim uma combinação de doces. Tá? Então, se você não anotou isso aí, anota, bota marca-texto, bota post-it, cola na casa inteira, sei lá o que você vai fazer. Caraca, isso aí, pelo menos pra mim, aqui explodiu minha cabeça, isso aí. Não, assim, porque, ó, vou botar até o emojizinho aqui, que, cara, isso aí pra mim. E olha que eu ouço bastante coisa aqui com a Tamires e a gente sempre aprende coisa nova, né, amor? Sempre, sempre a gente sempre vê alguns pontos, assim, de melhoria, né? Por isso que é mágico ensinar, né, gente? As pessoas... Vocês acham que só vocês aprendem? Cada vez que a gente sai de um café com a Tami, a gente tira algum aprendizado diferente. Pelo menos um. Pelo menos um. Então vamos lá. Primeira coisa você já sabe em relação a lucratividade, tá? Combinação de lucratividade baixa. Cuidado com isso aqui. Segunda coisa que a gente vai combinar é sim ligado ao tempo de produção. E aí não tem só a ver com essa parte da lucratividade, tá?
tem a ver com a parte de execução mesmo, de você ter uma produção mais organizada e você conseguir otimizar essa produção. Então não adianta você fazer sempre, tá? Esses doces complexos. Então eu vou botar aqui, ó, vários deles, sei lá. Não adianta você botar tudo junto. Você precisa combinar isso aqui. Você até pode colocar, se você perceber, os doces da Anis, eles têm isso aqui, ó, principalmente esses dois aqui, que é o brownie 3D e o cone. Eles têm muito bem combinados. Mas o que atrelados a ele vem? Normalmente vem uma trufinha, que é o bombom pequenininho, com um aplique plano. Vem a palha no palito. Tamires, é porque é mais fácil? Porque ele é plano? Não, mas é porque o meu tempo de execução para esses daqui é muito mais rápido. E se eu tenho mais de uma encomenda na semana, isso aqui me ajuda a otimizar. Porque o recheio desses caras aqui, muitas das vezes, está ligado com o recheio desses caras aqui. A hora que eu for parar para fazer o recheio da palha, eu vou fazer o recheio da palha, o recheio da trufinha, o recheio do brownie, o recheio do cone. Eles estão interligados. Esse, eu vou levar 1 hora para fazer um, mas esse aqui, em 1 hora eu faço 30. Além dele ser um doce menor, olha isso aqui, pega isso aqui agora que eu tô falando. Além dele ser um doce menor, então você já tem uma altura mais baixinha, você pode aumentar a quantidade para que na mesa do seu cliente vários outros convidados possam experimentar também. Você tem o tamanho envolvido por ele ser menor, o formato dele, que às vezes é arredondado, às vezes é quadradinho, e junto dele você está trabalhando um doce alto, porque essa decoração daqui, ela vai compor essa decoração daqui. E aqui você vai fazer uma quantidade menor. Mas por que menor? Só porque ele te dá mais trabalho? Não, porque ele é grande, ele é alto. Isso é um doce bem imponente. Ele é um doce de destaque. Então, normalmente, os elementos que a gente coloca aqui, a gente faz a composição aqui. Para quê? Para quando for lá para a mesa, o que vai acontecer na bandeja? Imagina que isso aqui é a bandeja, tá? Vai ficar o doce 3D aqui, e o que vai estar ao redor? Vai estar outro? Provavelmente não. Provavelmente vão ter trufinhas aqui ao redor, ó. Sabe quando você está num jardim que tem um chafariz no meio? O que tem ao redor do chafariz? Normalmente tem um pequeno jardim, pequenas flores, arbustos, e aí forma aquela coisa bem fofinha assim, sabe? É isso aqui, ó. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Você tem um doce menor, um doce mais imponente. Tamires, mas e o caso do cone? Que ele é mais fininho. Esse aqui ele é bem gordinho, né? Ele ocupa bastante espaço. Mas esse aqui ele é um pouquinho menor. Só que o que ele tem aqui de legal? Ele tem uma ponta aqui pro alto, ó. E aí se você coloca alguma coisa aqui em cima, fica mais alto ainda. O que vai acontecer aqui? Quando for lá para a bandeja, ela pode fazer vários dele, que vai ficar várias pontinhas assim, ó. Olha como é que a gente já combinou 2 doces altos com 2 doces planos. 2 que me tem um tempo de execução maior, com 2 que otimizam a minha rotina, trazem movimento com formatos diferentes e alturas diferentes. Aí você vai falar para mim que nada disso faz sentido? E aí tem o último ponto que a gente falou dentro da combinação, né? A lucratividade. Esse é um que normalmente eu tenho um lucro um pouco menor, um lucro um pouco menor. Aqui eu tenho um lucro muito maior e aqui eu tenho um lucro muito maior. Eu balanceei, olha aqui.
Dois um pouquinho mais baixos, dois um pouquinho mais altos. Então, o seu lucro no final dessa encomenda, ele tem uma média. E provavelmente essa média é o que você estipulou de margem de lucro para o seu negócio. Pegou, né? E no final das contas, o cliente, ele paga talvez o que ele estava esperando. Sim. Né? Ele tem os doces que ele queria ter na mesa dele. Você pode surpreender com essa combinação, porque você sabe como combinar melhor, o que vai ficar melhor na mesa dele, lembrando do visual da mesa. Você lucrou, o cliente ficou feliz, você fechou a venda, faturou mais. Ainda pode ter superado a expectativa dele? E no final das contas, não é questão de caro ou barato. É questão de como você propõe isso aqui. Você vai falar que tem lucratividade baixa, alta do seu cliente? Não. Só que você vai exatamente onde, o que ele quer? Ele quer a mesa bonita. Ele quer a festa do filho dele bonita. Ele quer uma mesa que chame atenção. E aí você vai falar assim, poxa, olha, isso aqui é legal de você misturar esse com esse, dar maior movimento na sua mesa. Se você botar todo mundo igual, vai ficar um pouco mais estático. Mas aí ele pode falar pra você, não, Tamires, mas então, olha, eu botei, mas vai ter uns outros suportes, enfim, que aí vai dar altura. Por isso que eu preciso deles todos assim. Ah, então beleza. Provavelmente não vai ter isso, tá? Eu tô te informando, provavelmente não vai ter. E aí cabe a você saber combinar isso aqui, ó. Botar doces mais altos, doces mais baixos. Então, se você tem um cone, por exemplo, que te dá mais trabalho, você não vai botar todos que te deem trabalho para você atrapalhar a tua rotina. Você vai mesclar com os doces que você vai ter maior habilidade, que você consegue fazer com uma rapidez maior. Claro, gente, visando tudo isso aqui de forma que atenda ao que o cliente está buscando, tá? Não é ao vento, não. Você vai entender. Por isso que a gente volta lá na questão do atendimento. Você tem que fazer uma pesquisa do que ele quer. Você tem que entender o que ele quer. Tá? Eu acho que as nossas combinações aqui, apesar desses rabiscos todos, eu acho que isso fez sentido. Fez sentido pra vocês? Coloca o coraçãozinho pra mim que eu quero saber se fez sentido. Comenta aí. Comenta aí que eu quero ver. Caramba, assim, foi bem legal isso aí, hein? É uma coisa que... a gente vai botar lá essa live lá dentro da plataforma Lives Boladonas. Lives Boladonas, ó. Olha as ideias do Bob. Vamos lá, Lives Boladonas. Essa aí foi uma live boladona, porque... Live boladona. Porque, assim, isso aí faz muita diferença, né? E você isso também... aqui é uma das chaves que vira o jogo. E quando você traz essa visão assim, você traz o profissionalismo para dentro do teu atendimento, né? Imagina você tendo... Eu não sei o que conversar com o meu cliente, olha aí. Exatamente. Rever essa live quando ficar salva lá no canal do YouTube, porque fica disponível. Rever, faz anotações, vê o que eu posso fazer. Porque traz, né, essa coisa assim de caramba, essa confeiteira sabe do que ela tá falando, não tá só passando um orçamento, tô tentando te empurrar. Claro, você não vai trazer essa visão pro cliente, olha, esse produto aqui me dá menos lucratividade, me dá mais trabalho, mas uma visão de composição. Mas é uma visão de composição. Né? Pra mesa dele. Até porque uma coisa tá ligada à outra, né? A gente tá falando de duas partes aqui. A gente tá falando o lado empático, onde você vai entender e se colocar no lugar do seu cliente, tanto pro que ele vai pagar, e aí entenda, o seu cliente não é você. Então, não é tipo assim, eu não posso pagar, ou eu posso pagar mais. Não é isso. É você entender a situação em que o seu cliente se encontra. Tá? Não coloque as suas, o que a gente chama de objeções e desejos, enfim, não é o seu, é o do cliente. Gente, isso não é tão fácil fazer. Com o tempo vocês fazem de forma mais rápida, tá? Mas além de você ter essa empatia, de você se colocar no lugar dele, é você entender o que acontece dentro do seu negócio. Porque é isso que confeitaria tá?
Quem falar pra você que confeitaria é só fazer doce, bolo bonito, sobremesa gostosa, parou no tempo, meu amor. E parou no tempo mesmo. Porque a confeitaria envolve você pensar no seu cliente e você pensar no seu negócio. Envolve você entregar um produto perfeito, um produto lindo, um produto gostoso, mas envolve você também ter a gestão e o domínio de tudo que acontece aqui dentro. Envolve você ter domínio do seu estoque. Porque se você não tem estoque, você não entrega. Envolve domínio disso aqui, ó. De você conhecer uma mesa de decoração. De você entender trabalho de decorador. Você não vai tomar o lugar de ninguém. Você vai entender o que elas fazem. Como elas fazem. Por que elas fazem. Da mesma forma que muitas devem fazer com a gente. Entender o que a gente faz. Por que a gente faz. A pergunta é o tipo de pergunta de mão dupla, tá? É uma via de mão dupla. E é isso que a gente está tratando aqui. Beleza? Gente. É isso, né? É isso. Passamos até um pouquinho do horário hoje, mas o tema pedia, né? Hoje... Mas foi uma coisa um pouco mais intensa, né? E eu também gosto de falar dessa, vocês sabem disso, mas tá bom. Esse vai ser o café boladão. Café boladão. Tá bom, gente. Café boladão de quinta-feira. Pra gente começar já o café de quinta, né? Já que é o primeiro de quinta-feira, já foi o café boladão. Tá bom. Gente, é isso. Amor, pra quem gostou desse assunto, que tem gostado do Café Katami, a gente tem alguns recados a partir da semana que vem. Sim. Né? Pra quem gosta desse assunto, quer saber mais. Eu preciso disso, eu preciso desse conteúdo. Não sei o quê. E aí, quem tá sedento por esse conteúdo, o que tem pra partir da semana que vem e das próximas semanas? A partir de semana que vem, a gente não vai ter só Café Katami 2 vezes na semana. Não. A gente vai ter todos os dias uma live, que vai ser uma live. Na verdade, a gente vai ter 2 semanas, né, boss? De live de aquecimento. Maisie, como assim? Vão ser conteúdos assim, em que a gente vai trazer sim a parte prática para vocês, trazer assuntos de negócios, trazer tudo que a gente já conversa de uma forma mais profunda. Uma vez por dia vai ter algo assim. Isso é uma live de aquecimento para o nosso evento principal. Então, entre os dias, parei que eu já perdi a data, 17... Mas olha só, daqui até o dia 31... Até dia 31. Vai ter live todos os dias. Né? Quanto vai custar isso, essas lives, pra galera assistir? 0,800. Nada, galera. Nada, gente. É aqui, ao vivo, gratuito pra vocês. Disponível pra vocês, tá? Beleza. E aí, ele tava falando, 17 até o dia... Na verdade, dia 30, dia então. 30, Até o dia 30, a gente vai ter aí as nossas lives de aquecimento. Já que no dia 31, a gente inicia o nosso evento principal, que é Destravando na Confeitaria. Então, do dia 30... Seu faturamento na confeitaria. A pessoa come palavra. Não, tá bom, gente. Então vamos lá. Evento principal do dia 31 ao dia 6 de fevereiro, Destravando seu faturamento na confeitaria, tá? A gente vai falar aí também sobre assuntos mais profundos, sobre o que realmente trava a gente, às vezes, no nosso dia a dia, né? A gente sabe que tem uns pontinhos aí. Vocês já perceberam que tem uns pontinhos, né? Que viram as nossas chaves. E é isso que a gente vai trazer para vocês. Então, a partir de semana que vem, meu amor, se preparem, porque vai ter chuva de conteúdo, sim. Live de aquecimento e depois o nosso evento principal. Dia 31 são aquelas aulas, 4 aulas boladonas. Aí vão ser 4 aulas boladonas, isso, tá? Vai ficar disponível para vocês. A partir de segunda-feira, você já pode se inscrever no Destravando seu faturamento na confeitaria. Isso. Então já fica super ligado nos stories, a gente vai botar lá, eu vou gastar uma fortuna de tráfego pago para você não perder nada, para chegar para você lá, pular na sua tela lá, Tamizy, mandando você se inscrever para você não esquecer. A gente está montando uma estrutura de evento sensacional, incrível, como a gente nunca fez. Vai ser um evento inédito que a gente nunca fez, trazendo conteúdo gratuito para vocês. E aí, chegando ao final da semana do Destravando seu faturamento na confeitaria, você vai ter a possibilidade, a gente vai abrir as vagas para o nosso curso, o Modelado 360 2.0. Pra galera que tá ansiosa, Tamizy, quando? 7 de fevereiro, às 7 horas da manhã, a gente abre a nossa próxima turma do Modelado 360 2.0.
Isso, então assim, para você saber tudo, só acompanhar a semana do dia 31, a gente vai ter todo o conteúdo inédito que você nunca viu, coisa que vai agregar na sua confeitaria, vai destravar o teu faturamento para você alcançar aí 4K, 5K, 6K em 4 semanas na confeitaria, tá? E mesmo que você trabalhe na cozinha da sua casa, não importa, o meu foco é para você que trabalha na cozinha da sua casa. Reinaldo, eu tenho um ateliê, vem, que você vai agregar também. Tá? Mas aí a partir do dia 31 e no dia 7 de fevereiro abre as inscrições para o Modelagem 360. Gente, tem 4 meses que não abre inscrições para o Modelagem 360. A gente ficou 4 meses remodelando, entendendo o que realmente faz sentido, pegando as alunas que estão fazendo 4 mil por mês, 6 mil por mês, entendendo o que elas estão fazendo para trazer para vocês e coisas que fazem sentido, que vão agregar no trabalho de vocês. Então a oportunidade de 2022 é no dia 7, tá? Mas antes disso, foca na maratona, foca no dia 31. Combinado? Foca antes também e foca no dia 31. Gente, beleza? Tudo. É isso. Reinaldo, eu não quero entrar no curso. Beleza, vem. Só vem. Eu tenho que comprar o curso no dia 7? Não. Vem para o nosso evento. Vem para o nosso evento, só vem. Aí, fechou? É isso, gente. Então, ó. Beijo, obrigada. E já sabem, semana que vem a gente começa. Ó, segunda-feira já vem, ó. Vem na casa. Já vem preparada, hein? Gente, beijo.